Bom dia, bom dia, bom dia. Produção, joga na tela. Produção sou eu mesmo. Betsu, sua bet de norte a sul, tá lançando super odd pro jogo do Brasil hoje. O Binha possivelmente em campo, super odd 2,20 pro Brasil vencer e ter mais de 2 gols na partida. Eu vou colocar o link no comentário fixado para você poder aproveitar. Apontando o celular para esse QR Code, você também é redirecionado para o site da Betsu, onde pode fazer o seu cadastro. Mas no link do comentário fixado você vai direto para essa super odd. Então não perca tempo, clique, adiante seu lado, mas evidentemente com cuidado, com responsabilidade e só se for maior de 18 anos, Betsu, sua bet de norte a sul. Fala nação tricolor, ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante pra gente. Quero falar sobre coisas importantes hoje referentes ao mercado, Talisca e tudo mais. Talvez isso tenha te traído ao vídeo. Mas tem um aspecto importante dessa entrevista que Cauli concedeu para a TV Bahia, no projeto junto à Canaã Alimentos, que eu acho que tem que ser destacado. Bastidores de Cauli, ele fala aqui de alguns detalhes em um tom que fez uma galera criar deduções. Vamos ver o que ele disse e comentar um pouco. Essa mudança para o Bahia foi uma coisa assim um pouco inesperada, né? Eu nunca tinha imaginado assim voltar para o Brasil, para ser sincero, assim nunca passava pela minha cabeça. Eu estava bem na Europa e não tinha pensado em um dia jogar no Brasil. Então, assim, quando eu recebi essa proposta do Bahia, eu pensei bastante, mas eu achei, de um lado, assim, eu achei que seria uma história assim bem bonita, né? Meio que o filho que foi para fora voltar assim para perto assim da sua raiz. Então eu achei que eu podia vir e escrever uma história bonita. Hoje eu acho que eu não teria chegado aqui se eu não tivesse ido. Então sou muito tenho muita gratidão aí pela toda essa trajetória que eu passei, né? Pelas dificuldades, principalmente emocionais, né? E conhecer, né? Esse calor do Brasil, que é diferente, né? Das torcidas, essa competitividade do Campeonato Brasileiro tá sendo especial para mim, assim. Eu acho que eu venho evoluindo também. E é uma coisa assim que vai ficar sempre marcada assim na minha vida. Alguns tiraram a conclusão que ele estava falando meio que em tom de despedida já, né? Eu acho que não foi isso. Acho que ele fez uma análise desse recorte de quase 3 anos aqui no Bahia e aí falou sobre esse período. Acho que não denota uma saída. Mas enfim, também não descarto completamente não. Agora, velho, sim, pauta obrigatória para todo torcedor do Bahia. Assistam essa entrevista completa na TV Bahia. Porque eu acho que dá para entender muita coisa. Assim, quem tem um pouco de tato, sensibilidade, senso analítico, consegue perceber muitas coisas, sabe? Cauli me parece ser um cara que carrega alguns traumas, né, na vida. A vida dele foi meio turbulenta. Acho que ele já passou essa sensação, saiu muito cedo, foi pela Alemanha muito cedo, não esperava voltar para o Brasil, voltou num contexto que ele não imaginava, falou sobre comemorar sozinho ali quando conseguiu seu primeiro salário e tal. Enfim, cara, eu acho que tem alguns pontos que, se a gente pega assim no ar, a gente consegue entender um pouco melhor sobre as turbulências na sua trajetória de vida. Ele fala aí sobre as dificuldades emocionais que ele teve ao longo dessa trajetória. E aqui no Brasil, no Bahia, ele teve que lidar com uma pressão que eu acho que ele não estava habituado a lidar nem na sua vida de maneira geral. Um nível de cobrança, né? Pressão é relativo. Acho que ele é muito pressionado, se pressionou muito ao longo da sua trajetória para poder vencer na vida, óbvio. Mas o nível de cobrança é diferente, né? E isso faz parte da nossa cultura. Enfim, quem é formado aqui se habitua tranquilamente, alguns não tão tranquilamente, mas se habitua. E no caso de Cauli, talvez ele tenha tido um pouco mais de dificuldade.
Eu acho que, enfim, novamente, pauta obrigatória para todo torcedor do Bahia, vale a pena assistir esse conteúdo completo, porque dá pra gente entender muitas coisas, cara. Eu não vou ficar falando tudo aqui e não vou ficar também jogando deduções ao vento, mas eu tenho as minhas percepções e você também vai tirar as suas conclusões ao assistir esse conteúdo que tá bem legal, riquíssimo e dá pra assimilar muita coisa interessante. Que Cauli cresça, evolua, vá bem, ainda brilhe muito com a camisa do Bahia. Ele indo bem é bom pro Bahia. A gente tem um ativo que contribui, que ajuda, que é muito querido pelo grupo, não é à toa. Que a gente ouviu da voz de Ceni que se tem um cara que ele não desistiu é Cauli. Isso não é à toa, tá? Nada é à toa. Analisem minuciosamente. Só peço isso para vocês que nos acompanham, para nossa audiência maravilhosa, que tem uma sensibilidade muito grande, eu sei. Enfim. Vamos falar agora sobre mercado da bola, vamos falar sobre Anderson Talisca. Ele deu entrevista para o Band Esportes, pessoal do Meu Bahia trouxe aí, e eu vou trazer o que Talisca falou, e depois a gente traz informações novas que surgiram. Acabei vendo essas mensagens aí, acho que agora ainda mais que eu tô tendo a oportunidade de falar ao vivo com vocês, essa mensagem não é verdadeira. Eu não tive nenhuma atitude a respeito à minha renovação de contrato com o Fenerbahçe. A gente ainda não começou a conversar sobre isso. Estamos num período importante onde a gente encostamos no Gala com um ponto de diferença. Temos daqui a 2 semanas um confronto direto tão importante. Estamos bem também na Europa League, então eu acho que o foco agora, tanto meu quanto do Fener, a gente alcançar os objetivos do clube e depois ver essa situação de contrato, que isso aí existe um respeito muito grande das duas partes, então no final das contas a gente vai parar para ver com calma, mas essas notícias aí, a galera falando que eu tava voltando pro Brasil, tava escolhendo entre Bahia e Corinthians, não são verdades, porque hoje o foco é 100% aqui no Fener, nas competições que a gente tá, e a gente quer buscar alcançar o mais rápido possível. A postura de Talisca é corretíssima, tá? Nesse caso aí especificamente. Porque ele tem que falar realmente em prol do que ele tá lutando hoje, né, cara? A cobrança lá na Turquia é bizarra. Eu era muito próximo de Fernandão na época que ele tava no Fenerbahçe e ouvia alguns relatos, assim, de como as coisas funcionavam por lá. Não é simples. O que ele fala aqui, o que circula na mídia aqui, acaba chegando lá de outra forma e tal. Eles interpretam de outra forma. É complicado, é difícil. Então é natural o Talisca ter essa postura agora, tá? De negação, de dizer que tá focado no Fenerbahçe. Ele tem que fazer isso, ele tem que ser profissional, ele tem que agir de maneira justa, honesta com quem tá pagando seu salário. Ponto. Isso não quer dizer que ele não analisa a possibilidade de retorno ao Brasil na próxima temporada. Eu já trouxe informação para vocês aqui, que eu tive a oportunidade de apurar, que Talisca, apesar de querer voltar para o Brasil, de vislumbrar ainda jogar no Bahia, a gente não sabe em qual cenário exatamente, mas ele vislumbra realmente, isso é real, é concreto, ele já falou e a gente já teve a oportunidade de confirmar através de apuração. Ele também não bota isso como uma prioridade, assim, sabe? Se ele tiver que abdicar muito da realidade que vive hoje para voltar ao Brasil, aí é uma questão de pensar e repensar, né? Não é algo que é a grande prioridade de Talisca retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada, sabe? Então esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. E aí eu trago um gancho aqui importante para a informação que nosso querido Marinho Júnior teve a oportunidade de trazer no dia de ontem, né? Falando sobre essa situação de Anderson Talisca e o processo de negociação com o Bahia, essa maturação da ideia de retornar ao futebol brasileiro. E o que o Marinho trouxe ontem em live, meu querido amigo Marinho Júnior do canal do Puco, é de que a conversa que houve de Talisca com o Bahia, o salário girava na casa dos 3,5 milhões de reais no mês, né? Então, hoje se especula que ele ganha mais de 5, 6 milhões, né? Que ele ganha uma grana bem robusta. Ele teria que abdicar consideravelmente
E o Bahia também teria que analisar nesse cenário até onde pode ir, né? Porque hoje já paga um salário acima do que estava planejado para um Everton Ribeiro da vida, por exemplo. Apesar de compensar e eles entenderem isso, mas planejaram dentro do escopo geral ali, de orçamentário do Bahia para temporada. Então teria que dar alguns passos a mais para poder chegar a um valor minimamente justo para aquilo que idealiza Talisca, né? Então, enfim, é isso. Essa é a informação do nosso parceiro Marinho Júnior. Vamos ver até onde vai esse caso. E agora a parada é essa, cara. Vai acabar o ano. Talisca vai assinar para contrato de janeiro. Mesmo que assim, acho que isso não vai vir à tona, porque ele vai jogar, vai seguir, respeitar seu contrato como um bom profissional que é, eu acredito, lá no Fenerbahçe. Tá focado lá e tem que estar focado lá mesmo. E aí, ano que vem, a gente pensa nessa história. O que importa é quem realmente deve trabalhar nos bastidores e estar trabalhando nos bastidores. Que é a nossa diretoria de futebol. Enfim. Rapaziada, se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?